Marane, meus concorrentes estão me copiando, o que eu faço agora? Esse é um assunto que os meus alunos, os meus mentorados, as pessoas que me seguem há mais tempo sempre trazem para mim. É muito comum que isso aconteça, inclusive eu vou te contar uma história ainda aqui nesse vídeo. Antes da gente começar aqui com as ações que você precisa tomar se todo mundo começar a te copiar, segue aqui o nosso canal. Assina o nosso canal, já dá um curtir para que você possa ver outras aulas como essa. Então, para a gente começar aqui esse assunto e começar com todas as ações que você precisa fazer quando todos os seus concorrentes começarem a copiar tudo que você tem, o que eu quero te dizer é: parabéns, você está no caminho certo. Quando nós somos copiados, muitas vezes a gente já se transformou em líder de mercado, ou pelo menos a gente já se transformou em uma referência para os nossos concorrentes. Eu estava conversando essa semana com um grande amigo meu que também faz parte do DBR Master, que é o meu grupo de mentoria. Esse é um empresário muito experiente, ele tem quase 300 colaboradores e tem mais de 20 restaurantes. E o que ele me contou é: Marane, eu tive um impacto muito grande em uma das minhas lojas. 3 dos meus pizzaiolos saíram aqui da minha marca, saíram aqui da minha empresa e montaram um negócio perto do meu. É muito comum que os nossos colaboradores observem o que a gente está fazendo, aprendam a trabalhar com a gente e depois eles se transformem em um concorrente. Eu não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo várias vezes, e isso acaba se tornando um grande problema, até porque os seus colaboradores conhecem muito bem as suas fichas técnicas, conhecem os seus produtos, o processo de elaboração dos seus produtos, conhecem os seus fornecedores. E a grande verdade que eu preciso te contar aqui, e que não é segredo para ninguém, é que os produtos do seu concorrente acabam ficando muito próximo dos seus produtos. Então, sim, parabéns, porque você se transformou em uma referência, mas agora a cobrança vai ser muito maior. Então, uma das coisas que eu trago aqui para você é: melhore o seu diferencial competitivo, melhore a sua barreira de entrada para que outros concorrentes não te copiem. Por exemplo, se a gente for pensar em comida japonesa, na maioria das vezes é muito fácil copiar uma comida japonesa em um delivery, porque o que você precisa investir é ali em um conjunto de facas, tábuas, alguns poucos equipamentos para conseguir fazer um sushi dentro de casa. Mas se você tem um processo diferente de cocção, se você tem um processo diferente, se você tem embalagens extraordinárias no delivery, se você tem um japa que tem um salão com uma decoração muito legal, com uma sonorização muito legal, às vezes com uma forma de abordar o japonês diferente, mas dificilmente você será copiado. Então a gente precisa fazer um investimento no desenvolvimento de marca, no relacionamento com o nosso cliente. A gente tem que conversar mais com o nosso cliente, trabalhar com plano de fidelização, aumentar o valor percebido da marca. Tudo isso vai fazer com que você possa se diferenciar e que cada vez fique mais difícil de copiar o seu negócio. Quero te contar de um outro negócio que eu tenho, que é o Terraço Pizzaria. Eu tenho uma casa com mais de 200 lugares e recentemente eu fiz uma grande reforma e construí uma área kids muito grande e recheada de atrações para as crianças. São quase 50 crianças que podem brincar simultaneamente no meu playground. E aí eu te pergunto, como é que os meus concorrentes vão copiar uma estrutura como essa? Claro que alguns já copiaram, claro que os espaços kids acabaram se tornando muito comuns aqui na minha cidade, mas mesmo assim a gente consegue criar atrações diferentes, a gente consegue criar mecanismos diferentes para que o nosso negócio seja único. Quero te contar aqui uma outra coisa que aconteceu e que trouxe um impacto muito grande para o nosso negócio, e quero te contar como é que eu fiz. Essa é
a pizza nordestina gourmet. Em 2018 eu pessoalmente batizei essa pizza de nordestina gourmet, criei uma história para um torneio de melhor pizza do Brasil que nós produzimos. Dá uma olhada no resultado desse torneio, dessa pizza nordestina. Olha só, coloca aí no vídeo, Rogério. A primeira colocada, a melhor pizzaria de Minas Gerais. Vamos chamar a Francesinha! Como você viu, a gente ganhou como a melhor pizza de Minas Gerais em 2018. Mas eu acho que alguns dos nossos concorrentes estavam desavisados. Isso porque essa pizza se tornou uma sensação na minha cidade. Praticamente todos os meus concorrentes me copiaram. Só que eles esqueceram de mudar o nome dessa pizza, porque, como eu te contei há alguns minutos atrás, eu batizei essa pizza pessoalmente, então não existia essa pizza em outro lugar, até que eu pudesse ter criado. Mas quando a gente pensa, nossa, é uma falta de criatividade, os meus concorrentes me copiarem, na verdade não é. Isso acontece no Brasil e no mundo inteiro. O que a gente precisa é continuar inovando. Aqui na Francesinha, onde eu criei a melhor pizza de Minas Gerais, eu ganhei outros torneios com outras pizzas, como a Margherita Gourmet, por exemplo, e como a pizza Caprese. Então, assim como esses produtos, eu criei drinks diferenciados, eu criei pela primeira vez aqui na minha cidade uma pizza sem glúten, uma pizza sem lactose, uma pizza vegana. Então a gente tem a oportunidade de criar novos produtos todos os dias, de criar novas abordagens todos os dias, de criar novos produtos. Assim como eu criei o rodízio premium e ensinei o Brasil inteiro a trabalhar com rodízio em uma outra modalidade, onde a gente tem um valor agregado muito maior do que em rodízios tradicionais. E da mesma forma, todos os meus concorrentes copiaram. Tem até uma padaria na minha cidade que também copiou esse rodízio, inclusive levou um ex-gerente meu para trabalhar nessa padaria. Isso não me incomoda, isso só mostra que a gente está no caminho certo, isso só mostra que a gente tem que continuar criando se a gente quiser continuar liderando o mercado. Então o meu conselho para você, líder, é que se você foi copiado, seja ainda mais criativo, seja observador, trabalhe o valor da sua marca, trabalhe o seu diferencial competitivo, trabalhe a percepção de valor do seu negócio e nunca pense em abaixar o valor do seu produto. Isso quase sempre é o que a maioria dos donos de restaurantes pensam, que Marani, meu concorrente, me copiou e está cobrando mais barato do que eu. Agora eu vou ter que abaixar o meu preço. Essa é sim a atitude mais fácil e mais rápida de ser tomada. Mas na maioria das vezes, a maioria dos seus concorrentes não vai sobreviver se ele cobrar um preço muito mais baixo do que o seu. Essa é a única forma que ele tem de concorrer com você. Por outro lado, você que já está mais maduro, você que já tem uma outra maturidade de negócios, precisa continuar sendo criativo. Lá no DDR Master, que é o meu grupo de alta performance, eu trabalho o marketing com os meus alunos pessoalmente, com os meus mentorados pessoalmente. Você precisa conhecer o DDR Master e precisa vir trabalhar comigo no DDR Master. Líder, para você que ficou até o final, não se preocupe com o concorrente, continue criando e eu te vejo no topo!